Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Fiosier, professor de Biologia, e eu tô trazendo esse vídeo aqui para você porque se já não bastasse a Biologia ser uma das matérias mais difíceis nos processos seletivos, nos vestibulares e do Enem, porque ela é muito complexa, ela é muito jovem, ela tem muitos nomes, a gente ainda enfrenta esse problema aqui. Muitas vezes os candidatos eliminam alternativas e ficam entre duas, e invariavelmente muitos deles acabam marcando a alternativa errada. E aí eles mandam mensagem para mim ou para outros professores dizendo: poxa, professor, o que tem de erro nessa alternativa? Isso é muito importante, porque o candidato, muitas vezes, ele conhece a biologia, ele tem o conhecimento da biologia, mas falta para ele identificar qual é o erro que estava ali naquela alternativa que ele marcou. E eu vou confessar um negócio para vocês. Muitas vezes, nós, professores, olhamos num primeiro momento a alternativa e também não achamos erro. Isso é um método. As bancas, elas tendem cada vez mais esconder a alternativa correta dentro de várias alternativas que parecem corretas. Isso nasceu, pessoal, a partir de 1999 com o Enem. Tanto é que as alternativas do Enem não são chamadas de alternativas, são chamadas de distratores, não é isso? Para quê? Por que são chamadas assim? Porque as alternativas têm como objetivo distrair o candidato da resposta correta. E eu trouxe aqui uma questão que ela é justamente isso. E eu gosto de dizer que nem sempre no vestibular a gente marca o que é certo. É por isso, pessoal, que a gente precisa conhecer cada vez mais as bancas das quais a gente vai prestar o concurso ali, o vestibular, a prova de admissão. É muito importante você conhecer como a banca gosta de perguntar determinado conteúdo. Se o foco é Enem, se o foco é FUVEST, se o foco é Unicamp, se o foco é VUNESP, se o foco é uma outra universidade, né, qualquer que seja, é importante você, durante a sua preparação, estudar questões dessa banca. Olha que questão interessante aqui da Unicristos, vestibular para medicina. Pessoal, essa questão, ela traz o seguinte, ela traz o experimento clássico de Stanley Miller, aquele que pegou as ideias da evolução química dos compostos, que é a explicação de Alexander Oparin para a origem da vida, aquele lá que ele dizia assim: se a Terra surge a partir do Big Bang, assim como tudo que a gente conhece no universo, em algum momento a atmosfera da Terra primitiva era composta por, e aí está aqui os gases, segundo Alexander Oparin: metano, amônia, vapor de água e gás hidrogênio. Bom, como a Terra foi resfriando, como a lei zero da termodinâmica reza, né? Então, em algum momento, esses gases condensaram e choveu no planeta Terra ininterruptamente por muito tempo, formando os grandes mares e grandes oceanos, tal qual a gente conhece, beleza? Só que naquela época não existia o anteparo de ozônio, não existia uma camada que protegesse o planeta Terra contra a incidência da radiação, fora toda a diferença de potencial elétrico existente nessas chuvas cabulosas, não é isso? Então, energia no planeta Terra não faltava. E essa energia para quê, professor? Bom, energia para alterar núcleo de átomos. A gente sabe, por exemplo, que um hélio, para se transformar em um hidrogênio, basta fazer uma fissão nuclear, né? Quebrar esse núcleo. Eu pego um hélio e transformo em dois hidrogênios. Ao mesmo tempo, eu posso juntar dois hidrogênios e transformar num hélio, que é a fusão nuclear. Stanley Miller, o que ele fez? Ele pegou as ideias de Alexander Oparin e simulou através desse clássico experimento que você já deve ter conhecido, já deve ter visto em algum momento. Então aqui ele colocou a água, né? Essa água está ligada, que é uma resistência para fervê-la, transformando ela em um gás, um vapor, que se reunia aqui com esses outros gases que eram inseridos nesse sistema, aonde chegavam nessa câmara e tinha dois eletrodos que ficavam dando choque, ali, descarga elétrica por muito tempo nesses gases. Depois esses gases eram condensados e voltavam à forma líquida. E aí, aqui tinha um conta-gotas. Depois de muito tempo isso rodando aí nesse sistema, Stanley Miller foi lá, pegou esse conta-gota e foi analisar se ali dentro existia outra coisa diferente daquilo que ele havia inserido, que eram esses gases. E para surpresa dele, ele descobriu a presença de aminoácidos. Dito isso, vamos para a alternativa. A partir dos resultados desse experimento, a comunidade científica pôde corretamente concluir pela primeira vez o quê? Letra A.
A vida apenas surge de outra vida? Bom, essa é a teoria da biogênese, né? Só que a teoria da biogênese, que foi comprovada por cientistas, ela não foi comprovada por esse experimento. Por isso que ele diz, a partir dos resultados desse experimento. Então aqui é um distrator, tá vendo? O candidato olha isso e fala, bom, a vida surge a partir de uma outra vida pré-existente. Mas não foi esse experimento que comprovou isso. Qual foi o experimento que comprovou isso, professor? Foi lá o do pescoço de cisne do Louis Pasteur. Lembra dele? Lembra desse experimento lá? Pois é, foi esse experimento e não o de Stanley Miller. Compostos orgânicos se formam a partir da matéria inorgânica. Bom, aí a gente tem um problema aqui, né? Porque se a gente pegar esses gases aqui, ó, todos são inorgânicos, concorda? E ele conseguiu formar aqui, ó, aminoácidos. E aminoácidos são compostos orgânicos. Então, compostos orgânicos se formam a partir da matéria inorgânica. Deixa aí por enquanto. Compostos orgânicos, letra C, podem ser formados nas condições da atmosfera primitiva. Bom, essa daqui é a atmosfera primitiva, ele formou aminoácido, então podem ser formados. Aí eu já tenho um problema aqui, porque eu tenho duas possíveis respostas. Todos os seres vivos são formados por células, olha aqui, todos os seres vivos são formados por células? Sim, todos os seres vivos são formados por células, tá certo também. Só que é esse experimento que comprova isso, pessoal? Não, isso é teoria celular. Aí vem Virchow, vem Robert Hooke, Anthony von Leeuwenhoek, ou seja, outros cientistas que contribuíram para isso, que é a teoria celular. Então, a letra D, estando certa, está errada para essa questão. O DNA é o material genético de um ser vivo? O DNA é o material genético de um ser vivo? Sim, tanto respondendo quanto afirmando, né? Então, o DNA é o material genético, mas foi através desse experimento que a gente chegou a essa conclusão? Não. Tá vendo, pessoal? Não é uma questão do Enem, mas está cheia de distratores. Agora vamos tentar resolver o nosso problema. Letra B, compostos orgânicos se formam a partir da matéria inorgânica. Esse experimento mostra isso. Compostos orgânicos podem ser formados na condição da Terra primitiva. Esse experimento mostra isso. A resposta certa dessa questão é a letra C. Mas, professor, aonde está o erro da letra B? Lembra no começo do vídeo que eu falei isso? Bom, o erro da letra B, pessoal, é o seguinte, porque da forma que está escrito, quer dizer que os compostos orgânicos se formam a partir de qualquer matéria inorgânica. Então, qualquer matéria inorgânica pode dar origem a compostos orgânicos. Então, por exemplo, se eu pego lá qualquer molécula inorgânica ou qualquer combinação de moléculas inorgânicas, isso vai dar origem aos seres vivos? Não. Agora, esse experimento mostra que a partir da combinação destas moléculas inorgânicas que eu circulei aí em vermelho, nestas condições específicas aí que Alexander Oparin previu e que Stanley Miller comprovou, aí sim toda a matéria, aí sim os compostos orgânicos podem ser formados. Então, tá vendo? No vestibular nem sempre a gente marca o que é certo. A gente, na verdade, marca o que a banca quer que a gente marque. Então é por isso que é importante você estudar a banca, é importante você fazer exercícios e ficar sempre ligado nos chamados distratores. Beleza, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar um joinha aqui e deixar um comentário pra gente, beleza? Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.